posição, para que aqui a gente seja um papo descontraído. Inclusive porque muitos candidatos que aqui estarão conosco são pessoas que muitas vezes, a maioria deles não tiveram dentro de uma emissora de rádio, como aqui na Acústica FM. Então a gente sabe que dentro, trocando de ambiente, muitas vezes está muito tenso, as pessoas estão um pouco retraídas. Então, para que seja uma coisa muito legal, é um bate-papo descontraído, para mim conhecer os candidatos e dessa forma vocês também conhecerem, a gente vai bater um papo bem franco. Eu vou trazer uns assuntos, vou puxar outros. Vamos querer saber um pouquinho dos candidatos, algumas coisas pessoais, que eu acho que é super importante isso aí. E que a gente possa fazer, você, eleitor do seu município, possam estar um pouco mais tranquilo, conhecer um pouco o candidato. A mesma coisa que a gente fala é os candidatos a vereadores dos nossos municípios. Você, eleitor, tem que saber o papel do vereador. Para que o vereador serve? Como ele age? Qual é a obrigação dele? Qual é o dever dele? Né? Tem muita gente que acha que vereador é para um papel, outro acha que vereador é só para fazer nome de rua, entendeu? Mas não é isso. O papel do vereador é tão importante quanto o papel do prefeito, porque ele governa o município junto com o prefeito, ele fiscaliza o prefeito, ele tem um papel super importante. Por isso que as eleições municipais, no meu ponto de vista, ela é uma das mais importantes do mundo. Porque aqui o prefeito, a casa do prefeito, a gente sabe onde é que é, a gente bate na casa do prefeito, a gente bate na casa do vereador. Então vamos fazer, pessoal, de uma eleição agora de 2020, não uma festa, mas sim um compromisso de eleitor, de pessoa, de brasileiro, que a gente possa eleger os melhores candidatos. Então, já iniciando a nossa participação e a participação do candidato de Amaral Ferrador, estou recebendo aqui o professor Márcio, a qual eu desejo, agradeço muito a ti, Márcio, e aos teus coordenadores, aos partidos que compreenderam a importância de você estar presente aqui na Acústica FM. Muito bom dia. Bom dia, Fábio. Uma alegria muito grande estar aqui na Rádio Acústica, né? Um bom dia a todos os ouvintes. E parabenizar, né, por esse trabalho que vocês estão fazendo, levando as propostas, as ideias aí às comunidades, né, que vão eleger os seus futuros gestores, né, e legisladores. Onde tu colocou aqui que a eleição municipal é a mais importante, com certeza, porque é no município que nós vivemos, né? Pois é, eu acho muito isso aí. Márcio, vamos fazer o seguinte, diga aos eleitores um pouquinho da tua vida. Quem é o Márcio? Quem é o professor Márcio? Muito bem, Fábio. O Márcio, né, nasceu e se criou em Amaral Ferrador, né? Sou filho de uma professora que que também, depois de concluir a sua carreira no magistério, 25 anos de sala de aula, foi a primeira vereadora eleita no município de Amaral Ferrador. Então esse papel da mulher, esse trabalho, esse acesso da mulher no poder legislativo iniciou aí com ela. Então isso eu tenho um grande orgulho, que é a professora Marinice, e filho, né, de uma pessoa maravilhosa, que a gente treme um pouquinho a garganta quando fala dos pais, né? Que é o meu pai, o Edson, né, agricultor, também sempre assim esteve junto da minha mãe assim nessa caminhada política. E hoje continua assim um casal maravilhoso, sempre os dois juntos. Sou casado, né, com a professora Adriana, né, minha colega no município, né, e também professora do estado. Hoje é vice-diretora da Escola Estadual José do Patrocínio e pai da Ana Clara. Que legal, então, coisa boa. Bom, Márcio, é a minha origem aí. Como eu disse a ti e eu vou dizer aos outros candidatos que estarão conosco, que nós vamos fazer um bate-papo. Okay, e me permite daqui a pouco eu puxar um pouquinho o assunto para algum lado, mas é importante que o eleitor lá fora entenda que eu sou um eleitor como se fosse de Amaral Ferrador. Então eu quero... O professor Márcio chega na minha casa, bate na minha porta e eu pergunto pro professor Márcio, por que você quer ser candidato a prefeito? Mas antes disso, Fábio, se tu me permite... o tempo agora... assim, ó, só colocar assim, o que primeiramente, assim, ó, que saio dessa vontade, que não é uma vontade minha, ela vem principalmente uma vontade, né, de toda uma coligação e vontade de pessoas que me escolheram para ser o seu representante. Okay. Venho aí de um meu trabalho, né, que é professor, já fui secretário de cultura do município, depois mais para frente a gente vai tá falando e abordando o trabalho que na época realizei, mas onde coloquei assim, a minha primeira experiência, Fábio, foi como office boy da prefeitura, estagiário. É onde tantos jovens, né, precisam desse primeiro atendimento, dessa primeira ajuda como estagiário. Então ali que eu comecei. Depois tive experiência em madeireira, trabalhei na madeireira do senhor Nani, do senhor Clécio, e aí minha caminhada depois foi se encaminhando para o lado do poder da prefeitura, poder executivo, como funcionário de educação, depois como diretor de escola,
né, onde como diretor de escola fiz assim um trabalho muito bom com a comunidade, com os alunos, com os pais, né, professores. Realizamos vários projetos. Mas acredito que isso no meio da nossa entrevista a gente pode ir se colocando. Mas por que querer ser prefeito? Eu acho que assim, primeiro assim, a vontade de fazer, né, o melhor para o seu município, ajudar as pessoas. Mas isso hoje, no momento que a gente vive, Fábio, assim, é tão importante. Se fosse escolher um prefeito, né, se fosse eu como eleitor, é a gente ter assim, o entendimento que nós precisamos ter um prefeito, e eu me enquadro nisso, como meu perfil, de uma pessoa que sabe escutar, ouvir e, é claro, tomar suas decisões. Nem sempre, né, todos os assuntos que levarem para ti, tu vai aceitar porque tu é um bom ouvinte. Não, ouvir é tu saber separar aquilo que é bom para a tua comunidade, aquilo que está sendo trazido para ti para somar e continuar realizando aquilo ali. Ou não, né? Se daqui a pouco tu discorda, também tem o direito, né, de discordar. Então, o primeiro diferencial assim, que eu entendo que eu tenho, e um ponto positivo, Sim. é que eu tenho essa capacidade, né, de ouvir, de escutar e me sinto assim, uma pessoa educada no tratamento com as pessoas. O prefeito, muitas vezes, o Márcio, ele se apodera do cargo, né? Muitas vezes não conhecendo a realidade daquele município, né? Ou conhecendo a realidade da situação. Você atualmente é vereador de Amaral Ferrador. Isso. 2 mandatos? 2 mandatos. 2 mandatos. Como é que é a relação, não tua, mas Câmara de Vereadores e Prefeitura, nessa tua gestão? Tu foi iniciando 4 anos, depois mais 4 anos. A Câmara de Vereadores é um eco da cidade e esse eco é ouvido nas gestões municipais? Fábio, olha, eu já fui vereador de situação e vereador de oposição. Eu também já fui. Assim, te digo que dificuldades a gente tem nas duas situações. Sim. Né? Mas eu acredito assim, que a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, ele tem que ser olhado assim pelo prefeito, apesar de a Câmara ter o papel de muitas vezes de oposição, de criticar, mas assim, para os vereadores que é a primeira reclamação, que é o primeiro pedido, que é a primeira visita. É mais fácil, né, tu achar o vereador ali do que muitas vezes conseguir conversar com o próprio prefeito. Então, o vereador tem esse papel importante de levar as angústias, as necessidades e as expectativas das pessoas para o prefeito. Então eu digo assim, uma Câmara, quanto mais fiscalizadora, nós podemos entender que seja melhor para o prefeito. Sim. Né? Mais o prefeito vai estar preparado, né, e se organizando, né, para não errar, ou errar o mínimo possível. Então esse é o papel da Câmara. Agora tu vai me perguntar, eu enquanto vereador, nesse mandato, fui oposição. Fui sim, sou oposição, mas assim, Fábio, eu, dentre tudo que passou pela Câmara, sempre tive um papel, apesar de às vezes um discurso mais forte, mais alinhado de oposição, mas nunca, em nenhum momento, ofendi a pessoa do prefeito. Busquei recursos, né, através de emendas, visitei ele, entreguei, né, tivemos assim, eu tentei ter essa relação harmoniosa, né. Agora, se o prefeito conseguiu ter essa relação harmoniosa com a Câmara, é uma outra questão, mas eu não estou aqui para me deter ao lado da relação de prefeito com a Câmara, e sim Câmara com a Prefeitura. E eu entendo assim, eu vejo assim, sendo eleito, Fábio, não adianta, tu tem que ter uma conversa, tu tem que ter um diálogo bom com a Câmara. Tu tem que respeitar o outro poder. Porque se tu não tem esse respeito com o outro poder, se os vereadores te criticam numa reunião, tu vai lá e rebate os vereadores, né, critica os vereadores, fala, por exemplo, não tem como se construir nada disso. Né? Logo na frente nós vamos falar, se nós vamos lutar, conforme tu falou, sobre a nossa RS 354, que é uma tristeza ainda a gente não ter esse acesso, Sim. Nós precisamos de todos os vereadores. Né? Porque os vereadores são os representantes dos deputados ali no município. Vou precisar da oposição, vou precisar da situação, só que para isso aí eu tenho que ter a capacidade de não querer brilhar sozinho. Né? Se lá o vereador tal de determinado partido tem acesso ao governo, né, tem acesso a determinado deputado, eu tenho que buscar ele.
né? Eu tenho que ter esse entendimento de colocar todos os meus vereadores, que são os representantes da minha comunidade, e nós ir para Porto Alegre, ir para o governo do estado, ir no encontro dos deputados, né, para a gente fazer isso acontecer. É promessa isso, Fábio? Assim, ó, não pode ser uma promessa. Porque assim, ó, nós já passamos, Fábio, assim, ó, o nosso asfalto ele já começou por 2 vezes, né? Sim. No mandato do Brito e depois no mandato da Ieda. E aí parou. Né? Não se teve mais nada. Fizemos até no mandato anterior uma manifestação ali em Cristal. Não sei se tu lembra. Sim, me lembro, né? claro, me lembro. Assim, foi importante, foi, mas tinha que ter dado seguimento. Então, professor Márcio, eu posso concluir aqui que você tem experiência como legislador em mandato de oposição e situação. Então, o seu tratamento, caso eleito, será de ter da Câmara de Vereadores um relacionamento afinado, não vou dizer que seja um relacionamento de oposição à situação, mas um relacionamento de respeito, de ouvir e de se somar à Câmara de Vereadores, é isso? Com certeza, porque assim, primeiro, Fábio, que eu com os meus colegas vereadores sempre tive essa relação, né, de respeito com eles. Assim, muitas vezes, Fábio, assim, muitos projetos polêmicos, Sim. Eu como oposição também levantei a bandeira e ajudei o prefeito. Nós tínhamos uma questão da água, que o prefeito precisava colocar a regularização da questão da água e ele precisava dessa nossa aprovação. Eu acompanhei ele em algumas comunidades, né, dando o meu crédito. Não, e não é por eu ser oposição que eu vou ficar contra. Né? Então, assim, eu tenho lembrança assim, de um projeto que eu votei contra, né, na Câmara de Vereadores. Né? Então, assim, no mais, assim, eu entendo que a minha função na Câmara, ela foi uma função que ajudou, que somou. Né? Apesar daí, tu vai me falar, mas vereador Márcio, às vezes tem um discurso, mas o discurso ele faz parte. Né? Eu não tenho que concordar e aceitar com tudo. Eu posso contestar, eu posso criticar, mas também, né, tenho que refletir, tenho que ouvir e aí tomar minha decisão a partir daquilo ali. Vamos para as questões mais específicas agora. O senhor sabe qual é o orçamento de Amaral Ferrador anual? Anual, estamos aí a 22 milhões, né? 22 milhões. Previsto aqui até te trouxe aqui, 23 milhões 772 está previsto aí para o ano de 2021. 2021. Ele pergunta o seguinte: o senhor, como candidato a prefeito de Amaral Ferrador, o senhor obviamente vai visitar as pessoas vão lhe reivindicar algumas coisas. Nós estamos passando de um ano de uma pandemia que mudou o mundo. Eu lhe pergunto o seguinte: o senhor continua com a mesma foco de que, assumindo a prefeitura de Amaral Ferrador, mesmo com toda essa diminuição de recursos que poderá vir para o ano que vem, o senhor cumprir com tudo isso que o senhor está colocando a comunidade de Amaral? Fábio, assim, o ano que vem, esse ano nós vamos ter que esquecer ele, né? Se Deus quiser, a gente vai ter que esquecer. Vem, Fábio, ainda ele é incerto, né? Ainda é incerto. Enquanto nós não tivermos a vacina, né, que ele é um ano incerto. É difícil para a gente falar até os futuros aí prefeitos, é difícil da gente falar em carnaval, né? Já se vê aí município, né, como... Sim. O Rio de Janeiro já postergou. Já parou. Sim. Assim, porque não se tem ainda uma definição de como isso vai se dar o ano que vem. Certo. A volta às aulas ainda o eleitor entenderá isso. O eleitor entenderá que a prefeitura não vai ter o recurso que tinha para fazer eventos como fazia até agora? A gente acredita, Fábio, assim, que isso vai ter que ser muito bem conversado e explicado. Né? Com certeza, assim, tudo que veio de recurso esse ano para os municípios, com certeza o ano que vem pode vir a diminuir, né? Então, tem algumas coisas, se ele vier a diminuir, não adianta. Tem questões que vão ter que ser definidas. Professor Márcio, vamos imaginar o seguinte, se a gente pudesse elencar, não vou botar em grau de prioridade, porque eu acho que são coisas distintas muitas vezes, mas qual a prioridade do senhor, assim, que teria para Amaral Ferrador? Olha, o candidato Márcio, se caso for eleito, ele vai ser focado num assunto, assim, bem específico. Qual é o setor que o senhor avaliaria que é importante uma ação sua nisso? Fábio, assim, apesar, assim, de não, às vezes as pessoas me perguntam, mas o Márcio não é agricultor, e a nossa área é da agricultura, né? O que o Márcio vai fazer pela agricultura? Sim. Né? O meu vice é agricultor, mas não é porque eu não sou agricultor que eu não vou ter pessoas, né, que conheçam devidamente o assunto dentro da Secretaria de Agricultura. Então, em conversa, assim, tanto no período de vereador e agora que assim a gente está conversando, visitando as casas, conversando com as pessoas, a maior preocupação,
o maior desespero das pessoas, num primeiro momento, é a agricultura. Essa vai ter que ser a bandeira. Aí tu vai me perguntar, tá, Márcio, mas e aí, o que pode se fazer pela agricultura? Pois é, o que pode se fazer pela agricultura, professor Márcio? De forma concreta. Vamos lá. O que nós temos lá hoje? Hoje nós temos, até então, não só Amaral, mas a gente vive da produção do tabaco, né? Certo, ok. E isso assim, ó, a cada ano as pessoas estão sendo, né, estão tendo mais prejuízo, né? Ou na venda, ou às vezes pelo tempo. Então, assim, ó, é uma questão que preocupa. Certo. E aí tu olha assim, se fala diversificação. Diversificação. Muito bem, mas Márcio, o que dá para fazer? O que tu pensa em fazer? Não adianta só falar. Tá? Assim, ó, nós temos, por exemplo, assim, eu olho muito assim, os municípios. Como é que os municípios da volta estão conseguindo incentivar a diversificação? Eu vejo Lidom Feliciano, vejo Encruzilhada, né? Tem essa diversificação. O que está faltando para nós em Amaral Ferrador? Sim. Né? Duas coisas. Primeiro, né, assim, ó, falta as pessoas, né, se desligarem, né, essa ruptura, né, da produção do tabaco, né, querer começar a investir, pensar em outras alternativas. Mas não é só isso. Aí, para isso, entra o papel do poder público. Nós temos que, de forma concreta, ajudar o nosso agricultor. E aqui entra... Como ajuda? Vamos lá. Aqui entra daí o trabalho forte com a Emater, né? Certo. A Emater, através dos técnicos. Mas assim, ó, o que a gente pode, por exemplo, fazer? Nós temos na agricultura. Eu tenho aqui a minha propriedade, minhas 4, 5, 6 hectares e quero diversificar. Certo. Como é que a prefeitura pode me ajudar? Se tu tem interesse em continuar com a tua produção de tabaco, que ela é uma produção mais garantida, né? Tu sabe que ali tu vai plantar pouco ou bastante, né? Tu vai ter. Mas eu quero aqui começar a diversificar, quero, né, nesse restante da minha propriedade colocar outras alternativas. Muito bem, vamos mandar um projeto que tu consiga prestar, por exemplo, serviço de trator, de fazer um pequeno açude para irrigação, sem cobrar dessa pessoa que tem o comprometimento de assumir esse projeto e diversificar. Sim, seria uma forma ajudar, uma forma da pessoa converger para uma outra produção. Uma outra produção. Certo. Seria uma forma assim de tu também se comprometer, porque não adianta, mas eu quero diversificar, mas eu preciso de um açude, né, para mim, mas e para mim irrigar? Os bancos oferecem linha de crédito para irrigação. O próprio Estado, hoje, nesse ano lá para Amaral, através da Emater, através de pedido também de vereadores que fizeram pedido através dos seus deputados, teve várias questões de irrigação. Foi feito açudes através do governo do Estado. Então, assim, temos que buscar isso, né? Ou através de linha de crédito com banco ou com a ajuda do governo do Estado. Essa questão de nós já estamos com 55 segundos aí para o final do primeiro bloco. Qual é os produtos que, além do fumo lá em Amaral, tem algum outro produto que se destaca na produção agrícola? Assim, nós temos, né, soja, arroz, que tudo também é produzido e é importante, né, na nossa produção. Mas assim, o que começou lá, e aqui até quero chamar a atenção, Fábio, a plantação, a produção de pitaia. Pitaia, que até é produzido por um ex-prefeito lá, que está na situação de meu tio, sou casado com a sobrinha dele, né, que já está sendo comercializado. É trazido aqui para Camaquã, tá? Pitaia, que é uma fruta, né, bem gostosa e com uma série de coisas que ajudam na saúde aí. Poderia pitaia. Ser um produto que poderia ser... Ela é uma produção que tem um custo alto, né? Sim. Mas tem outras coisas. Por exemplo, assim, a uva, né, que a gente vê em Encruzilhada, nós temos aqui no município de Dom Feliciano, pertinho ali nossos vizinhos que estão produzindo, né? Fazendo o seu suco, então isso são coisas que é... Vamos interromper um pouquinho. O professor Márcio, candidato a prefeito pelo município de Amaral Ferrador. Terminou os 15 minutos agora iniciais. Vamos fazer um rápido intervalo para tomar uma água. Professor Márcio, depois eu quero falar um pouquinho mais dessas coisas. Pitaia também é uma coisa que eu não sabia que produzia em Amaral. Uhum. Isso é importante de trazer os candidatos, viu, Yuri? Aqui para nós conhecermos a nossa região. Então a entrevista já está encerrada, os 15 minutos, vocês vão fazer um comentário. De que, pessoal, muitas vezes a gente não conhece o vizinho, que o produtor nosso vizinho. Então... Hoje estou conhecendo que Amaral Ferrador já produz uma linda fruta chamada pitaia, que tem o seu miolo branco com pretinhos, assim, muito lindo. Bom, no próximo bloco, então, o professor Márcio segue com um bate-papo conosco. Acústica e a hora certa. 10h26.
Sexta é dia de levar tudo. Smartphone LG K22 Plus 64 GB por só 87 mensais. Lavador Electrolux 13 quilos por 1.599. E fogão Consul por só 58 mensais. Compre na loja no colombo.com.br ou pelo WhatsApp dos vendedores. É só na Lojas Colombo. Camaquã conta com um dos mais modernos centros de cardiologia do estado, sob a liderança do cardiologista Dr. Guilherme Teló, em parceria com o Centro de Medicina Especializada Dr. Toffen. Disponibiliza exames de última geração para prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas cardiovasculares. Agende sua consulta ou exame pelo fone 51-3671-4800 ou diretamente na Avenida Presidente Vargas, 863, em Camaquã. A Carol sempre cuidou da sua visão. Agora o essencial é cuidar da saúde de nossos clientes e colaboradores, atendendo sempre com o uso de máscaras, disponibilizando álcool em gel em nossas lojas, higienizando nossos produtos constantemente. Todo esse cuidado em até 10 vezes sem juros e ofertas como essa. Óculos completos, armação mais lentes com proteção anti-luz azul por 10 vezes de R$ 29,90. Enxergar o que é essencial para você muda tudo. Chegou o Coffee Sense, o lançamento do Boticário que traz aquela sensação do primeiro encontro. E o melhor, até 12 de outubro, na compra de 2 ou mais itens da linha Coffee Sense nas lojas, com um revendedor ou pedido pelo WhatsApp do Bot, você ganha 20% de desconto. Não é demais? Promoção válida enquanto durarem os estoques. Consulte itens participantes e condições nos canais de venda. Coffee Sense é perfumaria. Perfumaria é o Boticário. Coffee Sense você encontra no Boticário Camaquã. WhatsApp 519-8575-7229. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local. Valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente. Valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana, auxílio-doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio-maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na Rua Luísa Maraninche, 1156, no centro de Camaquã. Plantão Acústica. Muito bem, são 10 horas e 29 minutos. Nós interrompemos o nosso break comercial aqui para irmos direto para as ruas. Valério Veig, tem acidente, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Yuri. Bom dia a toda a audiência da Acústica. Nós falamos aqui da BR-116, quilômetro 397, bem frente à empresa Santa Lúcia. Isso a 1 quilômetro quase aqui do trevo norte da cidade de Camaquã, mostrando as marcas de mais um acidente. Acidente esse que envolveu no mínimo 3 veículos que acabaram batendo. Um caminhão e uma Ford Esporte, tá? A movimentação é grande aqui, os caminhões do local, o trânsito passa a pista do capital. E eu vou mostrar as imagens, me aproximando aqui, para vocês perceberem aqui os 10 metros da freada que deu esse motorista desse caminhão. Tudo começou quando ele percebeu aquele trator que está ali, ó, mais à frente, fazendo a poda desse lado aqui da rodovia, dessa parte do canteiro. Segundo informações, não havia cones nem sinalização nenhuma e o trator, né, óbvio, estava vindo no sentido da contramão, isso trabalhando aqui no local. Bateu, portanto, o caminhão para evitar a batida de frente contra o trator. Ele acabou freando, indo para o lado da via contrária, batendo a frente, a lateral do caminhão, em uma carreta que seguiu viagem, pois não teve muito prejuízo. Quem teve prejuízo maior foi o motorista dessa EcoSport, com placas aqui também, né, segundo ele, de Porto Alegre, aonde ele se deslocava no sentido interior capital. Ele acabava de sair da cidade de Camaquã e veio então a bater na traseira desse caminhão. As imagens mostram, portanto, a frente do veículo completamente destruída
Para evitar, portanto, a colisão com o tratorista, o motorista do caminhão fez essa freada, essa manobra para a pista contrária, indo, portanto, no cantinho do caminhão, no lateral direito, bater na carreta que seguiu viagem. Prejuízo maior para este veículo, esse trator que está aqui, ó, neste momento, do outro lado da via, a gente mostra que fazia a poda dessa grama aqui lateral e que divide o canteiro da faixa de duplicação da BR-116 aqui em Camaquã. Ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária, neste momento, é a que está sendo aguardada para fazer também aqui os trâmites legais da ocorrência. E a reportagem da Pesquisa mostra em vídeo que uma Ford EcoSport, um trator que fazia a limpeza aqui do local, e também esse caminhão que seguia aí para a capital, foram os veículos que ficaram envolvidos neste acidente. O trânsito, como você viu aí, ele passa normalmente, porém tem que ter todo o cuidado, devido também aqui estar em meia pista, bem junto ali aonde está o veículo Ford EcoSport, que não tem como sair ali do local a não ser um caminhão guincho. O caminhão que foi o terceiro veículo envolvido, o que fez a manobra para não bater, na verdade, né, no trator, é o que está nesse momento, a gente vai passar rapidinho. Não para, é impressionante a movimentação nessa sexta-feira na BR-116. E aqui eu mostro como ficou, portanto, esse caminhão. Caminhão com placas de Taquara. Ô, Valério. E para evitar a colisão frontal com o trator, acabou indo para a pista contrária, batendo na carreta. E atrás, viu, Flávio, vinha essa EcoSport que acabou não conseguindo frear a tempo. Ô, Valério, essa máquina aí, essa máquina que tá fazendo, é o serviço aquela tem uma lâmina ali de roçadeira, né, Valério? Exatamente, ela máquina é da onde essa máquina aí? É uma empresa que faz aqui, viu, o trabalho de limpeza do canteiro central aqui na pista. Mas eles não trabalham com sistema de avisar, de sinalização, com terceiros, com bandeiras, avisando do trânsito? Essa aqui é a principal reivindicação do motorista do veículo. Ele que é de Porto Alegre, saiu às 7 horas da manhã, esteve em uma empresa, que até há pouco tive tempo para trás, eu fui, largou os equipamentos ali e foi pegar a viagem de volta. E ele me disse assim, o cara tá de trator limpando a via, belo trabalho, mas não há cones para sinalizar, até porque o trator, Fábio, ele fazia esse lado que eu estou fazendo, ele então vinha quase que na frente na contramão. Mas que coisa, mas não vinha sinalização. Mas não vinha sinalização, não vinha ninguém sinalizando as pessoas, tia? Quando eu cheguei aqui, havia um veículo do outro lado da pista que agora saiu, e o motorista do trator que conversou comigo, ninguém se feriu aqui, disse o seguinte, o meu colega já ia pôr os cones. Ah, já ia pôr os cones. Só que tem um detalhe, né, Fábio? As marcas mostram aqui, eu vou descer o canteiro, onde esse trator já estava fazendo a poda. Portanto, ele estava fazendo a poda aqui, e segundo informações do próprio motorista do caminhão, uma das rodas já estava aqui, ó, no acesso. Não, mas não pode, não pode isso aí. Valério, a Polícia Rodoviária Federal, não sei se não foi aí, porque não está em Camaquã ainda, né? A informação é do próprio motorista do Ford EcoSport ali, Fábio, que contatou a Polícia Federal, que fazia cerca de 5 minutos, dizendo que estava a 20 quilômetros do local. Ah, então deve estar indo para aí. Não, senão eu ia pedir até pro pessoal dos agentes de trânsito de Camaquã, que tem caminhonete sinalizada, né, Valério? Mas o motorista do carro aí tá bem, Valério? Tá bem, conversei com ele, agora está falando com os familiares também. A imagem da freada do Fábio é forte, são 10 metros de freada, que mostra aqui que aquele motorista do caminhão que eu mostrei há pouco, para evitar a batida de frente, tá, Fábio, com o trator, acabou indo para a pista contrária. Aqui ele bateu a lateral do caminhão numa carreta que passava também no sentido aqui duplo da BR-116, né, portanto a duplicação. E o veículo aqui, o EcoSport, vinha atrás, não percebeu nada, porque vinha atrás de um caminhão. Sim, atrás do caminhão. Valério, agora eu tô vendo uns cones lá, Valério. Que cone é aquele lá? Aqui foi um dos cones que foi retirado aqui por um dos veículos, do próprio caminhão, para colocar ali, viu? Para sinalizar o local até pela pista, que agora a gente tem aqui de duplicação. E você percebeu, enquanto eu estava indo pro lado do caminhão, a quantidade de veículos que passavam por aqui. Pena que a polícia não tá aí ainda. Valério, estourou os airbags do carro aí, né? Estourou, viu, Fábio? Foi um susto muito grande que levou o motorista. E agora, viu, lá no trevo norte da cidade de Camaquã, começam as luzinhas do pessoal da Polícia Rodoviária Federal, viu? Estão chegando aí, que bom, Valério. Olha, que coisa, olha, Valério, mas que imprudência desse piloto aí do trator em estar com a máquina circulando sem a devida sinalização, Valério, hein? Isso, segundo ele, né, ele disse que estava realizando um trabalho. Que ele sim, pode trabalhar, não tem problema nenhum. Um pouco para pôr os cones.
colega se atrasou um pouco para pôr aqui os cones. Mas não pode, Valério, não pode. Tem que primeiro entrar os cones, as bandeiras, tudo, depois entra a máquina na estrada, né, Valério? Você percebe aqui também, ó, nesse Valério, momento, onde está o trator. Sim. E a marca do pneu ali, viu, Fábio? Que foi aonde o motorista do caminhão quis evitar também aí o acidente. Valério, eu vou ter que encerrar a tua participação daí, Valério, mas olha, vamos ver se a polícia já chegou aí. Ainda não, né, Valério? Bom, Valério, fica mais um pouquinho aí, eu tenho uma entrevista aqui com o professor Márcio, eu tenho que concluir agora, tá? Tá aí, Fábio, polícia já caminha, tá aqui, estou visualizando eles, há 1 minuto eles estarão aqui, já estão vindo lá, ó. Polícia Rodoviária Federal já chegou aqui, portanto, no local para atender a ocorrência, mas a gente chama a atenção do trânsito, pessoal, viu, Fábio, passar devagarinho, liga pro pisca-alerta, e com as imagens da chegada da Polícia Rodoviária Federal, eu encerro daqui a minha participação, Fábio, tá aí, ó. Muito bom, obrigado, Valério Veig, que problema, 10h37, mesmo com a pista duplicada, vocês viram o perigo que é. Mas olha, imprudência de botar uma máquina numa rodovia de velocidade de 100 km por hora, uma máquina sem sinalização. Terminamos o break então, Yuri, vamos terminar o rápido intervalo e já voltamos com o candidato de Amaral Ferrador, professor Márcio, batendo um papo conosco. Plantão Acústica. Gallis Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 5136719435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Gallis Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. Neste sábado tem papos e receitas aqui na Acústica. Oi, gente! Eu sou a Mari Vicente e o Papos e Receitas deste sábado vai ser especial de Dia da Criança, com campanha de arrecadação de brinquedos e, claro, culinária simples e descomplicada. É o Papos e Receitas Kids. Te espero! É neste sábado, dia 10 às 5 da tarde. Papos e receitas com a culinarista Mari Vicente, aqui na Acústica FM, nos nossos canais no YouTube e no Facebook. Oferecimento: Ideal Plast, embalagens descartáveis e artigos para festa. Nutricionista Michele Paim, Fina Flor Óptica e doutora Lívia Dalpiaz, dentista. Mês da Criança Estúdio Master. Para eternizar os melhores momentos de seu filho ou filha, lançamos uma mega promoção no estúdio. Leve 6 fotos e pague 5. Mês da Criança Estúdio Master. Entre em contato conosco. Agende já seu horário. Rua Marechal Floriano 599. WhatsApp 999399468. Acesse o site estudiomastercamaquã.com.br. Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo produtivo, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso de produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal. Sou Fulvio Lessa da Rosa, advogado, professor da Fundasul, nascido e criado em Camaquã com muito orgulho. Hoje, bem preparado, me proponho a ser prefeito para fortalecer o nosso município e conduzi-lo ao maior desenvolvimento. No dia 15 de novembro, vote em 25, Fulvio Lessa e Josias Infinity. Camaquã merece muito mais, merece crescer, se desenvolver, merece mais cultura, esporte, lazer e entretenimento. Vote 25. Já estamos de volta com o Primeira Hora. Oferecimento: Óticas Carol, Ozirnet, Grupo Mediari, Sicredi, Senac, Casual Mix, Roxo Centro de Compras, Afubra, Fortral New Holland, Chafariz, Rede de Farmácia São João, Centro de Medicina Especializado Dr. Toffer, Marco Pires Imóveis e Sulpar. Eleições 2020. Oferecimento: FAMURS e Uniaselv. Muito bem, 10h41, 9 de outubro de 2020. 19 graus e 4 décimos em Camaquã, tempo bonito, Costa Doce toda brilhando, a beira da Lagoa dos Patos do Rio Camaquã deve estar lindo também.
E este é o programa que dedica meia hora para cada candidato da nossa região. Hoje estamos recebendo o professor Márcio, que bate um papo conosco já. Lembrando também que tivemos que fazer a interrupção do nosso break em função desse acidente na BR-116 e que logo o Valério Veiga já está trazendo novas notícias aí. A Polícia Rodoviária já está no local, então não teve vítimas, mas olha, um acidente que estragou muito o veículo. Esse programa, que tem as eleições, o patrocínio aí de Uniaselv e de FAMURS, oportuniza conhecermos um pouco a cada candidato. Para que veio, que promessas, o que o eleitor espera dele e assim por diante. O professor Márcio, nos primeiros 15 minutos, deu uma breve apresentação dele, conversamos um pouquinho sobre estruturação de prefeitura, sobre recursos que poderão serem vindos ou não vindos no ano que vem, em função da pandemia. Falamos sobre o apoio dele como candidato à agricultura, falamos aí sobre a soja, o arroz, falamos sobre a chegada de máquinas e equipamentos para os agricultores que forem fazer a sua diversificação e conhecemos sobre um dos produtos que é produzido lá, que é a pitaia em Amaral Ferrador. Professor Márcio, vamos para o segundo bloco, então agora, Yuri, 15 minutos agora no bate-papo, eu pergunto o seguinte, eu sou desconhecido na região, chego lá em Amaral Ferrador e pergunto para um morador de Amaral Ferrador, quais os pontos turísticos de Amaral Ferrador? O que o pessoal vai falar sobre o turismo lá de Amaral, hein? Deixa eu só, Fábio, se me permite, um bate-papo antes de nós entrar nessa pergunta, a questão que nós falamos ali da diversificação, né? Sim. Nós temos também outras, só para piscicultura, né? Que nós temos pessoas que trabalham, que estão desenvolvendo esse trabalho, né? A própria apicultura também. Então são coisas que a prefeitura, com essa equipe de pessoas, tem que agora ajudar a organizar essas pessoas para conseguir comercializar os seus produtos, né? Mas só que assim, só para nós encerrar essa questão da agricultura, sim, assim, a gente sabe que isso é uma coisa que não se dá do dia para a noite, né? Sim. E a gente não pode deixar de colocar que ainda o nosso carro-chefe da nossa economia é o fumo, né? É o tabaco. Tá, mas agora tu puxou para trás, eu vou puxar para trás o negócio. Como é que tá a questão do acesso para as propriedades rurais? Eu sei que vocês têm não sei quantos quilômetros lá, mas é muitos quilômetros. Como é que está isso? As administrações têm evoluído na qualidade da estrada para o interior ou ainda não se focou muito nessas pontes de concreto? Como é que está isso no interior hoje? Pontes de concreto, esse mandato não foi construída nenhuma. Assim, estrada, eu sou uma pessoa que gosto, né? Por exemplo, assim, o prefeito deu essa atenção nas estradas, mas o que nós precisamos também, além dessa atenção na estrada, que é o que a gente vê muito, a reclamação, é a estrada da propriedade, né? Onde o produtor precisa transitar com o seu trator, com a sua... O caminhão para trazer o fumo, trazer os para retirar o seu produto da sua propriedade lá dentro da sua propriedade. Então essas entradas que teria que ser trabalhada melhor. Isso eu quero dar uma atenção maior, porque é dali que sai, né, o nosso recurso, dali que sai o nosso imposto, né? Essas pessoas têm que ter um olhar com uma atenção cada vez maior. Então, assim, por isso assim que eu te digo, toda essa questão da diversificação ela é importante, nós vamos trabalhar firme nisso, com uma equipe organizada nisso, mas também não podemos de vez, assim, não queremos mais, não, o tabaco, o fumo, ele é o nosso carro-chefe, ele é o que gera e o que fomenta a nossa economia. Muito bem. Márcio, e aí? Eu cheguei lá em Amaral, entrei no posto de gasolina, disse, onde é que tem pontos turísticos aqui em Amaral para que eu possa gastar o meu dinheiro, ver coisa bonita? Onde é que está isso? Fábio, assim, nós temos uma riqueza natural, né, muito grande, né? Assim, nós temos o nosso balneário de Salso, que é um lugar lindo, né? Temos também o nosso rio Camaquã, que faz ali o encontro, né, do Arroio do Ladrão com o Camaquã, que pode ser muito mais explorada, né, que a gente pode explorar cada vez mais. Então ali sai atividades lindas, né, sempre saiu campeonatos, né, praiano, vôlei, tínhamos... O carnaval é feito aonde lá? O carnaval é uma questão assim, eu fui secretário de cultura, tá? Sim. Nós já tivemos o carnaval em vários ambientes. Certo. Né? Nós já tivemos onde era o que se chamava o CTG Passa Lealdade, que era um salão, né? Depois, por um período, foi feito no ginásio de esportes.
Em outro período, que foi no tempo do Júlio César, se passou para uma ideia de um carnaval aberto, né, onde as pessoas tivessem acesso, que era feito no Balneário de Salso. Tá. Né, então todas as pessoas podiam ir, levava sua cadeira. Né, assim, a administração atual levou o carnaval para a praça. Aí tu vai me perguntar, e aí, Márcio, o que tu vai fazer? Assim, ó, eu vou ouvir as pessoas. Eu achei agora, nesse momento, que o carnaval dali da praça, ele tá melhor. Sim. Tá? Então isso, Fábio, isso assim, é o que me coloca... Mas sabe que o bom, Márcio, assim, é a população reconhecer que daqui a pouco uma atividade feita por uma administração é boa, não tem por que mudar tudo, né? Fábio, eu acho que tem coisa, Fábio, tá legal. É isso, assim, ó, que eu como prefeito, não é porque, o carnaval da praça não foi tu que inventou. Então, assim, tu vai tirar... Não, o Márcio não vai tirar ele de lá. Se nós entendermos que é ali que ele fica melhor para a população, questão de melhor de segurança, é mais iluminado. Então, assim, nós vamos continuar ali. Se Deus quiser, longe dessa pandemia, né, Fábio? Que é o que se quer iniciar um ano com as nossas atividades. Tem pousadas tem alguma pousada em Amaral? Temos pousada, temos hotel. Mas, Fábio, assim, uma coisa que eu queria destacar, assim, colocar assim para ti. Sim. Eu já fui secretário de Cultura do município. E nós tínhamos coisas muito importantes, não só para Amaral, como para a região e para o estado. Aí tu não sei se tu lembra da nossa Capela da Canção Nativa. Sim, claro que eu não lembro. tem como não lembrar. Nós já tentamos uma vez, até foi isso, logo no início da rádio, acho que deve ter uns 8 anos, eu propus nós transmitirmos o evento lá, e aí, na internet, o telefone, não sei o quê, né? Claro, isso naquela época era muito mais difícil. Mas nós queríamos, naquela época, trazer, através da acústica, a música de lá. Esse é um evento que muito me dá orgulho. Tu vai dizer assim, mas Márcio, por quê? Porque eu sou sócio, né, da entidade, da associação que realiza a Capela da Canção, que é a CETAF, Associação Cultural e Tradicionalista de Amaral Ferrador. Tá? Então a gente sabe assim, que um festival tem um custo enorme, né? Assim, muito alto. Assim, ó, ele já não foi feito na eleição. Tu vai dizer, tá, mas Márcio, só não foi feito agora nessa administração? Não, ela parou desde a administração anterior do Eliseu, não foi feito nessa administração do Nato também. O que tu vai fazer, Márcio? Eu vou espernear de todas as formas. Que eu, como ajudei a fazer desde a primeira, as 5 edições, para mim conseguir dentro do meu mandato fazer. Eu consegui 2 CDs, se não me engano, de lá, para botar aqui na nossa Manhã Campeira. Vou te conseguir os outros. Bom, então é o seguinte, esse tipo de festival, tu vai tentar trazer de volta. Tentar, a gente sabe da questão econômica, que ele que é alto, mas assim, ó, nós temos que tentar. Se os outros prefeitos anteriores, né, conseguiram apoiar, e se a CETAF como entidade, como associação, conseguiu organizar e fazer, nós temos que organizar de novo essas pessoas, né, e buscar isso de volta para o nosso município. Pousadas e hotéis, ligeirinho para nós ganhar outro assunto. Como é que é lá? Tá bem, tem bastante habitação? Tu sabe que nesse período aí tudo ficou difícil para todo mundo, né? Certo. Então nós temos lá duas pousadas. Sim. 2 pousadas que eu não quero, né, citar nomes. Não precisa. Né, mas tem esse atendimento. Assim, ó, ainda sobre, nós tínhamos, o Fábio, uma invernada linda, né, que também era da CETAF, Associação Cultural e Tradicionalista de Amaral Ferrador, que era premiada em todo o estado, os Guardiões da Capela. Assim, mas daí qual a parte da prefeitura, Fábio? A prefeitura ajudava, repassava para a entidade o pagamento para o seu instrutor. Sim. Tá? Porque a entidade em si, ela não tinha como, né, pagar, as pessoas não tinham como pagar. Então a prefeitura entrava com essa parte. E a entidade em si organizava, trabalhava e mobilizava aquela gurizada ali, os pais ajudavam a vender coisas. Então a nossa invernada andava por todo o estado. Certo. E premiada por todo o estado. E isso é uma coisa, e isso, Fábio, isso eu quero trazer de volta para os nossos jovens. Eu preciso acelerar os assuntos, senão, olha, 7 minutos e 44 segundos nós temos para terminar. Eu quero saber o seguinte... O que pode o ente público fazer para o jovem? Nós temos muitos jovens vindo das cidades do interior, ou vindo da colônia para a cidade. Tem alguma coisa que tu visualiza assim que tem que tentar fazer uma reversão disso? Para que o jovem permaneça em Amaral, o jovem permaneça no interior em Amaral, trabalhando? Tu pensou alguma coisa sobre isso? Fábio, acho que começa, aí nós vamos lá de novo na agricultura, né? Vamos lá. Né? Assim, nós temos que, se a nossa agricultura familiar for incentivada, for forte, o nosso jovem, ele vai ter vontade e orgulho de ficar ali. Né? Porque isso ele vai ter o retorno dele. Sim. Né? Um incentivo. Aí, assim, as pessoas falam,
Mas, Márcio, e o que tu vai fazer com o nosso transporte? E vamos entrar já um pouquinho em educação, né? Sim, pode ser, mas claro, faz parte também mas estar ligado mesmo com os jovens. E até assim, para esclarecer, Fábio, as pessoas colocam assim, na atual administração, os jovens, os universitários, ganharam aqui para Camaquã o transporte universitário. Exato. Tá? Mas e aí, Márcio, tu vai tirar o transporte universitário? Não, o Márcio não vai tirar o transporte universitário. Tudo aquilo que foi feito de positivo por determinado prefeito vai ser conservado. Agora, o que eu não posso, Fábio? O que eu não posso como prefeito é colocar... Eu posso dar essa atenção e devo e quero dar essa atenção para os universitários, mas primeiro eu tenho que atender lá aquilo que a lei me exige enquanto prefeito, que é atender a educação básica, a educação infantil. Nós ainda em Amaral, Fábio, não temos o atendimento de crianças de 0 a 3 anos. Não há esse atendimento. Essa que antes era a creche, né? Sim, agora escola infantil. O maternal, né? Nós não temos ainda esse atendimento. Começou, já desde a administração passada, esse atendimento com crianças de 3 anos. Sim. Tá, mas ainda de 0 a 2 não temos ainda. Então, assim, e isso é uma coisa... E tem um público grande para essa área aí? Isso, Fábio, assim, é uma coisa que vem... Todos os prefeitos, eles vêm ali, né? Claro que aumenta custo, né? Tem toda uma questão econômica. Mas, assim, o primeiro ano de 2017, do atual prefeito, ele já foi apontado, né, por essa questão da falta... Eu ia te dizer, daqui a pouco o prefeito tem que executar em função dos apontamentos. Tem que executar isso, assim, porque tu tem que atender, é tua obrigação, teu papel atender a educação infantil e o ensino fundamental. Tá, então educação infantil não tem. Nessa idade, não. 0 a 2 anos, não. 0 a 2 anos, não. Começou a se incluir já na administração passada e essa administração também começou a introduzir a de 3 anos. Assim, de forma, às vezes, né, não ainda muito correta, mas aí eu não tô aqui para criticar. A criança de 3 anos que não usa ainda um banheiro adequado, né, um banheiro que seja para a idade dele. Mas só que, assim, não adianta. Isso assim, aos poucos a gente tem que ir resolvendo. E eu não tô aqui para dizer assim, porque o determinado aluno de 3 anos usa lá o mesmo banheiro do professor. Né? Entende, assim, ele é pequenininho, mas tudo bem. Aí, Fábio, que vem a questão assim, tem que ser feito, tem que começar a se fazer, tem que começar a se repensar. E cada prefeito, quando eu falo lá no meu programa inicial, que hoje começou o programa eleitoral, né? Assim, eu quero, Fábio, assim, eu quero com muita atenção olhar para todos. Inclusive esse que hoje é meu adversário, mas também é merecedor do respeito pelo tempo que ele se dedicou para o município e atendeu as pessoas, mal ou bem, uns gostam, outros não gostam, mas a vida é assim. Uns vão gostar e outros não. Então, assim, eu quero olhar por toda essa caminhada e todo mundo deixou alguma coisa. Não, eu acho também. Vamos falar um pouquinho falando de educação aí, mas antes, como é que tá a internet em Amaral Ferrador? Interior tem internet, não tem? Como é que funciona isso lá, rapidamente? Assim, alguns lugares, né, nós temos que funciona a internet. Temos lugares que não temos acesso ainda. Por exemplo, em parte dos foles ainda a gente não tem acesso. Então, assim, as escolas ainda estão, por exemplo, na Coxilha, né, os alunos ainda não têm o acesso, mas aí sim eu digo assim que daqui a pouco isso aí vocês vão ter que, como administradores, fazer um trabalho de... a equipe na secretaria, claro que tudo tem internet. Por exemplo, a escola o Estado agora oportunizou para os alunos do Estado a internet grátis, né? Entendi. Né, para poder acompanhar na plataforma, mas nós ainda não temos esse assunto, até porque também isso aí nos pegou tudo muito de forma... Bom, rapidinho, vamos lá então, como é que está o Estado, falando de educação, como é que está os ambientes das escolas de Amaral Ferrador, as escolas que vocês, municipais, né, e até estaduais, que daqui a pouco também o papel do prefeito bater na porta do secretário de Educação do Estado e dizer, olha, como é que está hoje a estrutura educacional lá? Precisamos de educação, tu vai precisar a todo momento de melhorias e assim, nós temos que construir mais salas de aula. Né? Assim, nesse mandato não foi construído sala de aula. A demanda, né, assim, o crescimento, é claro que aumenta cada vez mais o número de alunos. Né? Então, assim, tem que ter alguma coisa concreta, né? Temos que fazer sala de aula na Escola Padre Arlindo. A Escola Padre Arlindo da cidade precisa de uma quadra para os seus alunos jogar. Ainda não temos. Tá? Então, são questões... O esporte é importante. Está sendo lá na comunidade da Colônia, Santo Antônio, construído o ginásio de esportes. Essa construção ela vem durante todo o mandato, esse período de 4 anos. Mas tudo bem, ele tem que sair. Tem que ser feito, nesses 4 anos tem que ser concluído e entregue para a comunidade. Né? Nós precisamos, lá na Coxilha, né, que é a escola, uma escola grande, que é da nossa vila, fazer daquela nossa quadra, transformar ela num ginásio. Nós temos na escola José Elpidio, na Goiaba, um ginásio.
Então, se nós temos na escola da Goiaba um ginásio, que ela é uma escola menor, que atende 40, 50 alunos, por que não aumentar a escola da Goiaba, tu entende? Assim, para dar esse devido acesso, né, ali as crianças ao ginásio, que é uma escola pequena, que isso foi feito no mandato Pedro Paulo, esse ginásio. Então, por que não aumentar o número de sala de aula lá na Goiaba, para que a gente possa, daqui a pouco, levar alunos de educação infantil de outras localidades para lá? Bom, terminou a educação ou tem um outro assunto que tu queira levantar aqui? Não, nós temos um assunto que Tô no olho do cronômetro, vamos lá. Nós temos um assunto que vai ser a dor de todo o prefeito, seja ele quem for, né? Vamos lá. Que é a questão do piso, né? O piso do magistério, bem lembrado. E como é que tá o piso lá? Tem grana para pagar o piso, hein? Vamos ter que ter, né? Vamos ter que ter. Assim, ó, nós temos lá a administração, e assim, eu sou professor e eu não estou acompanhando, né, porque estou afastado, mas segundo informações eu sei que está sendo feito, reestruturado o plano de... O plano do magistério. O plano do magistério. Sim. Né, ainda não foi para a Câmara, não chegou assim, não se tem uma conversa ainda, não foi apresentado para os professores, mas com a intenção de se pagar o piso. Então, assim, independente quem seja o outro prefeito, o outro prefeito não vai se escapar disso aí. Aí ele vai ter que mas não me preocupa, Fábio, tanto a questão de pagar o piso. Me preocupa, e aí é o que deixa às vezes a gente preocupado, com a questão da inviabilidade dos processos, né? Não, o processo vem vindo. Os processos que tem para trás de professores, de valores que são altos, que podem comprometer a questão econômica, né, do andamento do município. Márcio, 30 segundos. Faz a tua despedida. 30 segundos para quê? Para te despedir dos Já. Fala pro pessoal de Amaral Ferrador aí na Câmara, o que tu vai fazer por eles? Amaral Ferrador, vocês me conhecem, sabem assim, das experiências por onde já passei, né, em escola, Secretaria de Cultura. Sou uma pessoa que quero atender assim, a todos, sem diferenciar partido, nada. Quero assim, ouvir a comunidade e trazer assim, aquilo que é direito do cidadão, que eles tenham acesso às melhorias, acesso ao trabalho prestado na saúde também, que a gente não tocou em saúde ainda, né, Fábio? Não vai tocar. E não vamos tocar mais. Não vamos tocar. Márcio, muito obrigado, muito legal mesmo, achei bom te conhecer um pouquinho de Amaral Ferrador, e é isso que nossa pretensão aqui da Acústica é fazer esse contato com vocês. Parabéns por ter tomado a decisão de ser candidato, como também o prefeito Nato, também candidato. Acho que é muito bom as pessoas se colocarem à disposição da cidade e que a eleição seja uma eleição boa para todos vocês lá. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Então, obrigado e um bom dia aí a todos que nos escutam e nos acompanham. Valeu. São 10h58. Tá aí a participação de Amaral Ferrador. Logo, Arambaré entra na sala. Já então nós voltamos.